Amado, querido, soberano e santíssimo Deus, graças te dou mais uma vez, ó Deus eterno, por até aqui ter alcançado a tua infinita, poderosa, divina e eterna presença. Obrigado, Deus, porque tens me ajudado, me auxiliado em todo tempo, em toda hora, e me dado forças, não apenas para que assim possa cuidar dos interesses da minha sobrevivência humana, temporal, mas também estender pela misericórdia e piedade de Deus a minha ocupação nos negócios sagrados, eternos de Deus. Ajuda-me, Senhor, nesta hora, pela tua infinita misericórdia e bondade, que eu possa assim construir esta oração, não pautada apenas na minha vontade, mas na tua, ó Deus eterno, sublime, transcendental, ó Deus, vontade soberana. Dá-me ajuda em todo o tempo, para que na multidão das palavras e dos pensamentos eu possa fazer, ó Deus eterno, o que deseja o teu coração. Auxilia-me, ó Deus, porque tenho olhado para dentro da minha própria vida. Então tenho constatado a minha pequenez, a minha pequena força, a minha pequena fé, a minha fragilidade, o meu estado temporal, passageiro e mortal. Todavia, diz a tua palavra, que os que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião. Eles assim nunca ficam abalados, mas permanecem para sempre. Porque entrego a minha vida não a contento de confiança de homem algum, mas senão nas mãos do meu Salvador, do meu grande e eterno pastor, do meu sumo sacerdote, do meu Redentor. Obrigado, querido, santíssimo, ó Deus eterno, Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, porque tenho empunhado não apenas, ó Deus, o olhar para as minhas responsabilidades pessoais, ó Deus, e espirituais, mas tenho olhado, graças a Deus, para o autor e consumador da minha fé. Eis que nesta hora busco, ó Deus eterno, fazer uso do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. E desejo, ó Deus, lutar também pelos interesses sagrados de Deus, ao qual me dizem que eu devo amar o meu próximo. Esta é uma palavra ao qual eu acolho e coloco, ó Deus bendito, nas minhas orações. E te peço que, em nome de Jesus, na batalha pela vida eterna, eu nunca esqueça que tenho eu a obrigatoriedade não apenas de me salvar, mas também de ajudar os teus eleitos, os teus filhos, os teus peregrinos, meus irmãos e companheiros em Cristo, minhas queridas irmãs, ao qual tem tanto me ajudado e orado para que eu permaneça, ó Deus, ó Pai, de pé. Obrigado, meu Deus, porque tenho, ó Deus eterno, esperado não nas mãos de homem algum, mas tenho esperado nas provisões sagradas, infinitas e eternas de Deus. Assim te peço que de maneira alguma eu comece, ó Deus eterno, desviar a minha oração, pois que sei que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Obrigado, meu Deus, porque meus olhos são abertos, são iluminados a ver, ó Deus eterno, a tua palavra como escudo e como broquel. Vejo que muitas inúmeras gerações olharam para a palavra de Deus. Entretanto, como assim, nos dias de hoje, outros preferem olhar maiormente, ó Deus, para os homens, ou assim também a sua ciência. Eu tenho, ó Deus, meu Pai,
recebido de Deus, graças ao Senhor, ao qual me dá forças para que eu possa viver olhando para o exemplo daqueles que um dia, ó Deus, acostaram-se na sua palavra e assim verdadeiramente se lançaram a esperar em Deus. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra tem me ensinado. Eu tenho andado em temor, porque vejo, ó Deus, que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus que se encontra hoje no meio deste presente século. A tua palavra diz, ó Deus, de forma muito incisiva, muito poderosa: veja agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim haverá e nunca houve. Eu mato e os faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra meus adversários e o retribuirei aos que me odeiam. É bem verdade, Deus, que na geração presente ainda existem, e sempre, ó Deus meu Pai, é possível constatar homens, mulheres e crianças até, que odeiam a Deus. Uma certa ocasião, eu estava dentro de uma igreja e ouvi uma criança de 7 anos me dizer assim: pastor, eu odeio vir para a igreja. Eu quero te glorificar, Deus. Eu quero te exaltar. Porque sei, ó Deus, meu Pai, que existem milhares de pessoas ao qual verdadeiramente se exercitam em odiar a Deus e a sempre lançar, ó Deus, meu Pai, os teus pensamentos, teus conselhos, teus padrões a serem desobedecidos. Eu, entretanto, nesta hora, desejo te enaltecer, te glorificar, porque sei, ó Deus, meu Pai, não por palavras o modo aprendido de homem algum, que as claras Escritura Sagrada exala uma fragrância de soberania. Ela nos mostra, ó Deus, meu Pai, o início de tudo, o meio e o fim. Quando eu olho para a tua palavra, eu desejo respirar e assim viver, não segundo a minha conveniência, ou até mesmo razões filosóficas e ideologias inventadas pelo homem. Eu desejo respirar, eu desejo olhar, ouvir, pegar e andar, considerando, ó Deus meu Pai, a dominância de Deus e a maestria, a autoridade eterna sobre tudo e sobre todos os homens. Obrigado, meu Deus, porque tem aberto a porta da tua palavra e tem ensinado não apenas a mim, mas também a muitos santos, ao qual se colocaram de gerações em gerações passadas, há milênios, à disposição de Deus. Este é um ato ao qual me lanço em oração. Desejo, segundo a infinita misericórdia de Deus, prosseguir, segundo, ó Deus eterno, o teu poder e graça. Me auxilia, Deus, para que não apenas os meus lábios venham a se destravar e pronunciar a construção desta oração, de palavra em palavra, em parágrafo a parágrafo. Eu quero te agradecer por cada minuto ao qual o Senhor me dá força para levar não apenas a minha alma, ó Deus, o meu espírito, a beber da água da vida e a comer o pão, ó Deus eterno, que é a minha vida, representado pela pessoa do Salvador Jesus Cristo. Dá-me graças, ó Deus, para que eu compreenda, ó Deus bendito e poderoso, toda a tua obra, toda a tua justiça, para que assim possa me lançar em todo o tempo a confiar em Deus e na sua soberana palavra. Pois que a tua palavra, ela sempre foi, Deus eterno, uma obra importante
para todos os homens. E por a tua palavra, ó Deus meu Pai, homens, mulheres, crianças e famílias assim prolongaram seus dias de vida e encerraram seus tempos na paz. A Escritura diz, porque esta palavra não é para vós outra coisa vã, antes é a vossa vida. E, por esta mesma palavra, prolongareis os dias da terra, ao qual, passando o Jordão, ides a possuir. Senhor, desde o início da fundação do mundo, uma ferramenta gloriosa, profunda, perfeita e soberana tem sido usada de geração em geração. É a tua palavra, Deus, que leva o homem a ver o início, ó Deus, de todas as coisas, de como todas as coisas se firmaram e firmaram-se assim inicialmente na pessoa de Deus. Por isso eu quero glorificar, exaltar, bendizer e trazer à minha alma a originalidade de tudo quanto Deus tem nos ensinado segundo a sua Escritura. Não caímos aqui, ó Deus, de paraquedas, mas temos, ó Deus meu Pai, uma historicidade levada ao nosso coração, à nossa alma e ao nosso espírito, pela palavra sagrada de Deus. Ela nunca prescreveu de forma que todos os homens pudessem, assim, levar seus pensamentos e as suas conveniências para, assim, suspender o uso obrigatório da tua palavra. Porque sei, ó Deus meu Pai, que muitos homens foram devorados, consumidos pela fome, pela febre, pela doença e por outras obras infortúneas. Todavia me dá graça, Senhor amado, para olhar e assim desejar viver segundo a palavra de Deus. A tua Escritura sagrada, ela nos mostra claramente o que tu pensas e o que tu desejas nos dias presentes e nos dias futuros. Até o dia de hoje é uma palavra soberana que assim sustenta o pensamento de Deus, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. A tua palavra, Deus, nos mostra que o desejo do Senhor sempre foi salvar o homem verdadeiramente da sua queda e da sua perdição. Assim eu desejo, a Deus meu Pai, trazer no meu coração, é o coração dos meus amados irmãos e companheiros em Cristo, que há explicitamente um desejo de Deus de formar um povo, e não apenas um povo, ó Deus, neste presente século, que viva 70 ou 80 anos, mas um povo que vai viver eternamente ao lado de Deus. Dá-me ajuda e graça para compreender toda a tua ciência, ó Deus, e os teus mistérios, e buscar não apenas aquilo que convém, para que a minha alma presente venha se livrar ou deliciar-se, ó Deus, por qualquer que seja a angústia, a propósito de trazer a paz, mas a paz apenas neste momento. Senhor, eu tenho observado uma coisa sobre a face da terra, e eu vejo claramente que a tua palavra, ela é fiel, perpétua e divina. Na face da terra, muitos homens experimentam uma amizade, ó Deus, de longos anos, seja com um amigo, ó Deus eterno, em que não tem nenhuma relação de consanguinidade, assim que possa dizer. Não são parentes, mas se tornam amigos ou amigas por longos anos. Assim também vejo a relação, ó Deus, de primos e primas, tios e tias. Vejo inúmeras relações que de uma forma muito repentina, ó Deus, descontinuada no todo ou em parte, ó Deus eterno, eu vejo que os homens se lançam numa inimizade. Aquilo que era tão sólido e que sofreu até mesmo o juramento, quando me refiro que um homem e uma mulher fazem um juramento no altar. Eles dizem que na doença, na morte e nas mais difíceis, ó Deus, ocasiões, situações, circunstâncias, eles nunca se separarão. Mas o que acontece, Deus, é que eu me lanço a ver a falibilidade total do homem, seja ele com um amigo,
com uma amiga, com o pai, com a mãe, até mesmo com os filhos e filhas, seja ele jovem, seja ele maduro ou idoso. Senhor, eu vejo quão grande é a fragilidade do homem. Ele até jura pelo céu e jura pela terra, e não obstante, o seu juramento e as suas palavras não valem absolutamente nada. Como nada que nunca existiu, assim são os juramentos dos homens. É bem verdade que toda regra tem a sua exceção, mas muito pequena, ou melhor, ínfima em tudo quanto eu estou falando. Senhor, quando eu olho para tais razões, eu vejo que a Tua palavra é tão assertiva, é tão gloriosa, é uma espada tão perfeita, ao qual o homem assim vai digerir. Maldito do homem que confia no homem. Por isso eu te glorifico, eu te exalto e desejo respirar, aspirar e desejo, ó Deus, me deleitar na palavra soberana de Deus. Se eu fosse olhar, esperar pela providência do homem, certamente eu iria arruinar o meu coração, iria arruinar as entranhas da minha alma. Muitas coisas começam e elas vão ganhando uma força, e uma força de palavras tão grande que você, se não tiver o onipotente Espírito Santo de Deus, você acredita na criatura. Eu assim, porém, desejo confiar em Deus, mas não apenas por um momento da minha aflição ou da minha angústia, mas não apenas por outras razões. Eu desejo confiar em Deus eternamente. Por isso eu te peço, ó Deus meu Pai, assim nesta oração, que as minhas palavras sejam acolhidas por Deus, pois eu desejo, Senhor, ser um homem firme, constante e sempre abundante. É muito desagradável alguém que começa e não termina, alguém que assim jura e não ali permanece fiel. É muito desagradável aquele que diz que vai até a morte e nem bem chegou no meio da batalha, ele já mostra sinais de fraqueza, ele já mostra sinais que quer voltar para trás, ele mostra sinais que não leva a obra de Deus com devido temor, e assim a indiferença e outras iguarias, ó Deus, vão se mostrando na vida daquele que não tem fé e não tem perseverança. Senhor, obrigado, porque nesta manhã me trazes cada vez mais as doutrinas para que assim eu possa me aprofundar e também temer maiormente a Deus. Eu sempre falo que não desejo um discurso repetitivo, mas a Tua palavra diz que aquele que crê no Senhor Jesus viverá em novidade de vida. Cada vez mais eu desejo, meu Senhor, assim aportar a minha alma diante do porto seguro de Deus. Desejo ficar ao lado da Trindade Divina e aspirar toda a ciência, toda a sabedoria, toda a verdade, para que eu possa assim andar, ó Deus, em caminhos estruturados, sólidos e firmes, como a rocha eterna ao qual simboliza a vida do meu Salvador. Eu desejo construir uma casa espiritual, não a contento, ó Deus, de nenhuma obra ao qual é imaginária. Eu desejo construir, ó Deus eterno, a minha vida, ó Deus espiritual, presente e eterna nos conselhos soberanos de Deus. Ó bendito Deus e eterno Pai, leva-me sempre a compreender, ó Deus eterno, a ser um homem fiel, pois que sei, ó Deus e meu Pai, que a Tua palavra é um decreto perpétuo, seja em quaisquer que sejam as ocasiões, porque eu sei que a Tua espada certamente poderá entrar como branda obra e ferramenta de assim pacificar ou não. Traze-me, ó Deus e meu Pai,
e eterno Deus, uma obra viva e eficaz. Eu mesmo fiquei embasbacado quando li na tua palavra que teu povo, ó Deus eterno, é um povo que lhe falta, ó Deus, conselhos, e neles não há entendimento. Os conselhos devem ser dados, ouvidos e permanentemente assim acatados e acolhidos, porque o próprio Deus diz: porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Senhor, eu desejo me reportar nesta manhã, ó Deus, alcançar a minha pequenez, alcançar, meu Deus, a minha fragilidade, alcançar, ó Deus, meu Pai, as minhas inconsistências e também a minha necessidade de estar ao lado de Deus. Eu desejo que este momento de meditação também possa, assim, recair sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Deus, companheiras em Cristo e companheiros em Deus. Ó Deus, os meus companheiros são tementes homens de Deus, e aqueles que, pela misericórdia de Deus, têm se levado a ajoelhar-se e assim disciplinarem-se e converterem-se em Cristo Jesus. Me ajuda, meu Deus e meu Pai, pois que às vezes fico cheio de temor e começo a ver que a minha alma, ó Deus, é verdadeiramente dependente, e desejo que um estágio maior, Pai querido, possa invadir o meu ser. As palavras assim relatam de uma forma muito, ó Deus meu Pai, pequena, a realidade daquilo que é a realidade maior. Eu desejo assim, ó Deus eterno, aspirar e respirar em todo o tempo em Deus. Pois que quando tu abre os nossos olhos, os nossos corações, o homem começa a compreender maiormente, ó Deus bendito e poderoso, tudo quanto o Senhor tem nos dado para ver e crer na sua palavra. Há um trecho glorioso da sua palavra, ó Deus bendito, que é verdadeiramente uma obra de alerta a todo homem. Diz a tua Escritura, ó Deus bendito, que está guardado contigo, ó Deus meu Pai, todos os teus tesouros. Então, Senhor, guardado contigo estão os tesouros soberanos, eternos e perpétuos. E por isso que a Escritura diz: a mim pertence a vingança e a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo. É o seu destino. Se apressa, pois, em chegar. Dá-me ajuda, Deus, porque sei que o tribunal sagrado divino de Deus, ao qual caminho nesta hora, em oração, na multidão das palavras, ó Deus, nunca se fecha. São 24 horas expedindo, ó Deus, as bênçãos, as vitórias e também toda a justiça e o juízo conveniente a Deus. É uma obra perpétua, divina, soberana e eterna. Às vezes o homem cai na leviandade, cai, ó Deus e meu Pai, na incredulidade, na dureza de coração. Se cada homem olhasse para dentro de si, ele iria ver claramente a fragilidade. Você observa que um coração, ele bate de dia e de noite, ininterruptamente. Você vê o pulmão trabalhar de dia e de noite. O homem não move sequer, ó Deus, uma célula para que ela tenha vida. Ele apenas faz aquilo que o Criador determina. Ele nutre-se para permanecer de pé. Eu quero te glorificar, te engrandecer e te exaltar, porque assim como é chegado o dia da celebração da vida e se dá o respectivo nascimento, assim também é chegado o dia, ó Deus, da celebração da morte e se dá o devido desligamento, não apenas de um órgão ou de um organismo, mas todos eles
entram em falência múltipla pela ordem divina de Deus. Como não poderia eu temer assim o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Como eu poderia não te trazer louvor, temor e tremor diante de ti? Por isso, recalacheando enepiai guiovaser que andecai yobenai, Aish piqueandou valérbia. Entra, pois, tu, ó Deus, não apenas na minha alma, no meu espírito, mas contempla, Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs. Contempla, Deus, os homens que fazem, ó Deus, o teu rebanho. Constituem-se, ó Deus, como representantes dos negócios e testemunhas de Deus. Assim como nos dias passados, homens testemunharam de Deus, é óbvio que tal mandamento, tal decreto deve ser dada a devida continuidade. Ó Senhor, me ajuda nesta hora, me dá graça, que eu caminhe, meu Deus, nas entrelinhas da tua soberana palavra, aspirando e respirando, olhando para frente, ó Deus, mas também olhando para dentro de mim. Eis que vejo que os anos vão passando e uma máquina humana há dentro de mim e dentro dos irmãos. Mas ocorre que o próprio Deus não nos deixa enganados. Ele nos mostrou verdadeiramente o início de todas as coisas. A Bíblia nos diz que eu vim do pó e para o pó eu voltarei. A palavra está dizendo que subsistirá a minha alma e o meu espírito. O meu corpo irá findar-se e eu vou precisar, naturalmente, abrigar e assim habitar em outro corpo. Como, pois, poderei viver se não herdar um corpo incorruptível das mãos eternas de Deus? Dá-me graças a compreender não apenas, ó Deus, a necessidade que muitos homens assim colocaram como obra, ó Deus, principal da sua vida. Eu me recordei de um certo homem que foi um dos homens mais ricos que transitaram no planeta Terra. Ele tinha mais de 20 bilhões de dólares em patrimônio e no último ano ele veio a óbito. E eu vi verdadeiramente que ele viveu por um longo tempo. E às vezes nós assim levarmos uma vida sem o devido entendimento, sem o devido equilíbrio, sem a devida perfeição, é uma vida tola, ao qual irá nos lançar diante da espada, ó Deus de Deus, seja para a condenação, ou seja, para a salvação eterna. Por isso eu glorifico e exalto a Deus e sempre desejo lembrar que eu não preciso de Deus apenas hoje para me sustentar, a comer o pão ou a beber, ó Deus, a água, e até mesmo outras coisas periféricas que fazem parte da vida do homem. Eu não preciso, ó Deus, me lançar numa alegria de que devo morar numa mansão, num sítio ou numa fazenda, ainda que muitas coisas não estejam erradas, porque a riqueza é dom de Deus, mas me refiro à riqueza lícita dada por Deus. Eu aqui desejo reprovar os pensamentos, ó Deus, meu Pai, tão tolos, ao qual o homem não entende que uma hora o corpo irá envelhecer, e não obstante envelhecer, ele irá se entregar verdadeiramente ao óbito, pois o decreto de Deus, seja na vida, seja na morte, seja na cura, ou seja, assim, no viver, no enriquecer e no empobrecer, uma hora a espada ela vai ressoar, seja para a esquerda ou seja para a direita. A espada irá dar a devida temperatura do juízo ou da justiça. Por isso eu desejo esperar em Deus e buscar em Deus o meu socorro, o meu abrigo e viver para Deus, pois que muitos exemplos Deus tem nos dado graça para assim aplicar os nossos corações. A Bíblia diz que nós devemos aplicar o nosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir
todas as palavras desta lei. Ó Deus bendito, Deus glorioso, dá-me graças e forças, porque desejo, ó Deus, não viver apenas do pão que perece, mas desejo, ó Deus, digerir, segundo a tua infinita misericórdia, a devida paciência, a devida sabedoria que vem do coração de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tu tens lançado inúmeros exemplos para que o homem possa compreender a soberania, a força eterna e o domínio de Deus. Senhor, eu quero te glorificar, quero te exaltar, quero te bendizer e reconhecer, ó Deus meu Pai, a tua providência divina. Em muitas palavras, ó Deus, exemplos, parábolas, metáforas, o Senhor diz assim, vários ensinos para cada homem e cada mulher. A tua palavra diz que como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes e estende as suas asas e tornando-os os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho e o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o pel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite das ovelhas, como a gordura dos cordeiros e também dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com os mais escolhidos trigo, e bebeste o sangue das uvas o mosto. Assim, Senhor, a tua palavra nos mostra que quando não havia absolutamente nenhuma indústria, absolutamente nenhuma fábrica, já havia, assim então, a providência soberana, divina de Deus. Antes mesmo que fossem produzidas quaisquer esperanças nos braços do homem, já havia a providência sagrada, eterna de Deus. E é por isso que hoje eu vejo que a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos, porque nunca houve, ó Deus eterno, um equilíbrio, uma obra tão poderosa, tão generosa, tão sábia, eterna, ó Deus, divina de Deus, como a oração ao qual Deus nos dá um caminho para que possamos mexer, ó Deus eterno, diante de Deus, na sua obra de misericórdia, de compaixão e de piedade. Obrigado, meu Deus, porque sei que vai constar no livro da vida a minha ocupação, não apenas em viver, ó Deus, para os meus dias e me lançar de pé para a minha sobrevivência física, biológica. É bem verdade que muitos homens estão nesse momento, ó Deus, completamente repletos, ó Deus, de vaidade, de angústia, de aflição, de dívidas, ó Deus, não só dívidas financeiras, temporais, mas de dívidas espirituais. Porque temo a Deus, porque vejo o tribunal de Deus trabalhando 24 horas, expedindo naturalmente, como já disse, as bênçãos, ó Deus, mas também o juízo, expedindo as vitórias, as conquistas, mas também fazendo uso, ó Deus, da obra divina de Deus, seja no juízo, seja em qualquer que seja a necessidade de colocar o devido equilíbrio segundo a vontade e o coração de Deus. Quando eu olho a tua palavra, eu vejo que há necessidade do homem se movimentar olhando para Deus. A própria Escritura diz que se podes fazer o bem e não fazes, pecas. É óbvio, quando eu olho uma escritura como essa, eu vejo que o homem que fica, ó Deus, nesse estado, ele está fazendo com que a sua própria vida entre em débito espiritual. Por isso, quer eu queira ou não queira, eu olho, ó Deus meu Pai,
para a tua palavra, para que eu tenha uma direção a ser lançada, ó Deus, no livro da vida, como ele ou ela, ao qual são meus irmãos e as minhas irmãs, em companheiros em Cristo, os tementes a Deus, os que ora estão voltando a ouvir esta oração, os que ora estão assim temendo a Deus, comecem a olhar que há uma justiça perpétua divina de Deus. Como eu disse, lá no tribunal de Deus vão sendo expedidas, ó Deus, tudo quanto, ó Deus meu Pai, o homem assim semear. Por isso eu quero te glorificar e deixar registrado no livro da vida a minha ocupação e a ocupação dos teus servos e das tuas servas, que ora também me acompanham nesta oração e vejam o devido, ó Deus e meu Pai, ó Senhor amado, o devido vigor que sai, ó Deus, dos altos céus, para todo homem que crê, ó Deus, e confia em Deus. Pois que sei, ó Deus meu Pai, que qualquer que seja a providência, ó Deus eterno, ela deve estar pautada segundo a graça de Deus e segundo o teu poder. Agora, Senhor, chegou o momento em que desejo me purificar. Eu desejo, ó Deus eterno, olhar para Ti e assim externar o meu sentimento de pedido de perdão. Eu olho para Ti, Senhor, e vejo que Tu és um Deus perpétuo e que a Tua habitação, ó Deus eterno e poderoso, é nos céus. Eu também sei que adentrando eu em intenção, é preciso que haja a devida santidade. Ora, eu posso não ter a devida santidade em completa obra, mas tenho em intenção. E a minha intenção nesta hora é de maneira alguma entrar, ó Deus, diante do tribunal de Cristo pela janela, ou muito menos, ó Deus, por qualquer que seja a obra e não pela porta. Eu desejo entrar pela porta, e a porta é o meu Salvador. Por isso eu te peço, ó Deus bendito, que não apenas eu, mas também meus irmãos, companheiros em Cristo, possam assim se humilhar e levarem-se a Deus a pedir perdão por todos os erros, por todos os pecados, por todas as vacilações, por todos os excessos e por tudo aquilo que fez, ó Deus, o homem ou a mulher, imaginando que Deus não iria contemplar. Ah, Senhor, ah, meu Deus, ah, meu querido, soberano Salvador, tem piedade de todos nós. Se não fossem as tuas misericórdias, o teu perdão e a tua graça, nenhum homem haveria de morar em qualquer que seja a maior distância do reino de Deus. Não serviríamos a Deus absolutamente para nada, visto que estaríamos infestados, ó Deus, das obras repudiadas por Deus. É por isso que eu peço perdão dos meus pecados, dos meus erros e das minhas faltas. Inunda a minha alma para que ela possa florescer pelo poder de Deus. Eu não desejo viver uma vida a repetir os mesmos atos, a menos que eles sejam decretos de Deus e conselhos de Deus. Mas eu desejo sempre mergulhar um pouco mais a fundo. Peço a Deus perdão dos meus pecados, porque sempre me vem na minha mente que os teus pecados fazem separação entre mim e ti. Muitos homens estão perguntando por que a vida está tão difícil, porque está tudo tão distante. E eu olho para a palavra de Deus e claramente o Senhor Deus nos mostra a causa. A causa é o pecado. A Bíblia diz o quê? De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Eu nesta hora rogo a Ti que possa fazer uma obra somente possível a um Deus. Somente o Deus de Abraão, Isaac, o Deus de Jacó, o nosso querido Pai eterno, Pai do nosso Salvador, Jesus Cristo, e através da obra da crucificação, da propiciação, da redenção e da expiação, podem assim haver o perdão de todo pecado. Eu rogo a Ti, ó Deus, que me dê consciência que na santíssima obra soberana de Deus,
não há sequer, ó Deus, um vírus, uma bactéria que possa adentrar pelos portais santíssimos de Deus, se assim não for permitido por Deus. Eu começo a ver que não existe exemplos, ó Deus meu Pai, para que nós possamos assim trazer à memória tudo aquilo que nos dá uma esperança maior, de assim usar as palavras e traduzir como as coisas que sejam, ó Deus eterno, usuais aos nossos olhos. Por isso eu vejo o caminho de pedir perdão, um caminho em que aquieta-se, ó Deus, verdadeiramente a tua ira. Pois que a tua palavra diz que tu é o Deus que perdoa os nossos pecados e os nossos obras e pensamentos. Tudo aquilo que se alastra como se fosse uma coisa que num primeiro momento não tenha tanta importância, certamente, essas coisas somadas, uma às outras, elas vão invalidar a nossa vida. E a vida que até então existe, a pretensão de Deus de salvar, de curar, de libertar, ela volta mar adentro. E quando ela coloca, ó Deus meu Pai, o nadar, ó Deus, o mergulhar no pecado, ó Deus, muitos foram mar adentro no mundo, ó Deus, do pecado, na multidão das trevas, e nunca mais conseguiram voltar para a terra firme, em misericórdia, e se colocarem de pé. Por isso eu te glorifico, eu te exalto e te bendigo, e vejo a importância, ó Deus, de tu me perdoares, não apenas para eu desembarcar as minhas orações, as minhas palavras e a minha intenção, mas eu preciso do teu perdão, eu preciso, ó Deus, do teu expurgo, eu preciso, ó Deus, da tua purificação. Diz que sei, ó Deus, que nenhum homem puro, nem carne nem sangue, herdarão o reino de Deus. Assim me aplico em deixar registrado, ó Deus, escriturado no livro da vida, esta oração, para que de maneira alguma seja em vão, ó Deus, a construção de muitas palavras, uma sobre a outra, com a esperança, ó Deus eterno, naquilo que não tem conserto. Por isso eu te peço, me ajuda, ó Deus eterno, a não apenas me salvar, a não apenas desembaraçar os atos que eu tenho no meu presente, porque sei que sempre coisas inesperadas vão surgir se eu não tiver a devida vigilância. E eu preciso não apenas, ó Deus, da devida vigilância, mas da fé, que muitas outras coisas vão surgir, ainda que eu não veja, mas eu preciso administrar, eu preciso dominar, eu preciso, ó Deus e meu Pai, assim fazer um trabalho de excelência para Deus e também para a minha alma e para o meu espírito. Bendito Deus e eterno Pai, perdoa meus pecados, meus erros e minhas faltas. Estende tua compaixão, misericórdia e piedade também a todos os ouvintes que ora, ó Deus meu Pai, dobram os joelhos e assim se lançam em lágrimas pelas obras duríssimas, ó Deus, e o pecado ao qual vigora em estrutura humana, ao qual nunca deveria vigorar, ou menos assim se pensar. Todavia prosperou-se, e agora é a hora, assim, de suspender a prosperidade dos principados e potestades do inferno. Eu quero te pedir, meu Deus, de todo o coração, recebe a minha oração, recebe a oração dos teus santos, porque sempre vão haver muitos homens desinteressados e mulheres desinteressadas. A Bíblia me dá um conforto muito grande, estreito e apertado ao caminho que leva ao céu, e são poucos que andam por ele. Isso me conforta, ainda que seja uma coisa não muito feliz para o homem, me conforta porque não é uma declaração humana, é uma declaração dada pela inspiração onipotente de Deus. Porquanto me faz, ó Deus, compreender a necessidade de me afastar das obras profanas, das obras ao qual o pecado verdadeiramente reina, seja em quaisquer situações. E quando o pecado reina, aniquilado, está verdadeiramente o homem que deseja pisar dos dois lados. Por isso, ó Deus, eu desejo fechar a minha vida com o onipotente
poder de Deus. E peço a Ti que me afaste de todos os ensinamentos ao qual se dão como uma seita, se dão, ó Deus meu Pai, com uma conveniência, ó Deus, tão absurda, tão atrevida, tão nefasta, que nunca deveria ter existido no coração e na mente de homem algum. Como pode, pois, o homem desejar colocar um ídolo ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual está sentado à direita de Deus? Não obstante, ele deseja colocar um ídolo de barro, ó Deus, até mesmo de ferro, e outros desejam colocar o bronze. E por que não dizer até mesmo um ídolo de ouro? Ó Deus, ídolo é ídolo. Ídolo não tem vida. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não respiram. Tem assim uma cabeça, mas não pode pensar. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto. Me ajuda nesta hora a compreender as coisas mais excelsas. Que eu nunca venha, de maneira alguma, colocar a minha habilidade humana, ó Deus, sobre a Tua Escritura. Coloca, pois, sobre a minha vida a Tua piedade, a Tua compaixão, a Tua misericórdia e a Tua graça. Me faz sempre lembrar da obra salvadora, ó Deus, promovida pelo meu Redentor. Eu sei, ó Deus, que os homens chamados por Ele não eram homens velhos. Deus sempre chamou, através da pessoa de Cristo, jovens para que pudessem proclamar o Evangelho do Reino. Eu olho para o meu Salvador e vejo que Ele ficou uma infância inteira sendo ali contemplado pelos seus pais, para que não viesse se misturar de maneira alguma com as coisas profanas. É uma luta, Deus, gigantesca, ainda mais que ele passou por uma idade, ó Deus, de adolescente, e depois veio a ser jovem, e a Bíblia diz então que aos 33 anos o meu Salvador encerrou o seu trabalho de lançar-se assim como a porta que iria salvar gerações e gerações. Inclusive eu sou grato a Deus, porque sou incluso, ó Deus, pela misericórdia e piedade de Deus nesta porta que é Jesus. Os padrões de Cristo, eles são perpétuos, e assim também, em palavras e de misericórdia e graça, eu desejo que cada irmão, que cada irmã, ó Deus, seja alcançado. É bem verdade que alguns perderam o temor e assim foram, ó Deus, tragados por laços, por arapucas, ó Deus, e também assim, Senhor, por muitas obras do mal. Muitos homens estavam, ó Deus, caminhando, ó Deus, em obras ao qual não era rocha. Eles caminhavam em terrenos de areia e faziam a sustentação de si próprio. Eu mesmo, ó Deus, nos últimos dias conheci um grupo de pessoas que assim se sustentavam, não pela fé em Deus, mas pela motivação de fazer alguma coisa pelos homens. A Bíblia diz, ó Deus, meu Pai, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que mais existe hoje são homens pautados na caridade, são homens pautados no trabalho social. A última pessoa que eles olham de toda essa obra é o temor e o tremor e a reverência à pessoa salvadora de Jesus Cristo. Eles vão com ímpeto fazerem assim as suas caridades. Mas quando Deus olha para o coração do homem, ele vê que o homem está completamente fora da palavra. A Escritura diz bem claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim eu peço para todo amado, querido irmão e companheiro em Cristo, que ora se encontra angustiado, debilitado, procurando saber como tudo iniciou-se. Eu desejo assim te recomendar como servo do Deus Altíssimo. Inicia interrompendo toda obra de pecado na tua vida. Inicia fechando as portas do inferno, como disse o Salvador. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, quando eles entenderem que a santidade não é obra
opcional. A santidade é fundamental, é imprescindível, ela é irrevogável. Porquanto, todo homem deve entender que a santidade não é negociável. A santidade deve ser praticada, deve ser devidamente exercida, para que o profano devidamente seja afastado. O profano nunca perderá a força, senão que você tenha santidade, meu querido irmão, minha querida irmã, e esse que também vos traz esta oração. Está desejoso de encerrar as tuas lutas, aflições, angústias, sejam elas pequenas, médias ou grandes? Coloque um foco. O foco é Jesus. Mas para que Jesus possa fazer a obra, não se divida em dois. Lance-se apenas em um. O combate é ferrenho, de dia e de noite, contra os principados e potestades do inferno, entendendo que o profano, desde os dias que existe, sempre deseja ser como Deus. Então ele luta noite e dia para bater não só os que estão dentro da casa de Deus, como também os que estão fora da casa de Deus. Aqui encerro, meu Deus, a minha oração. Eu te peço que misericórdia e graça possa cobrir o teu povo, os que têm intenção, ó Deus, e também os que estão fracos, os que não têm entendimento, que a compaixão e a misericórdia de Deus os possam cobrir. Recebe, meu Deus, o desembarque de todas as minhas orações, de todos os meus pedidos. Vivifica-me, ó Deus, na alma, no coração, no espírito. Cura as minhas feridas. Me dá graça para caminhar aceso, não apagado, entristecido, amuado, como muitos caminham. Tem misericórdia de todos nós. Nos abençoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém.